Saúde e paz, tudo bem? Boa tarde para você que já almoçou e para você que vai almoçar, bom dia, porque eu também não almocei. Nós estamos na nossa série, Sacerdócio na Família, dando continuidade. Nós tivemos 3 ou 4 lives semana passada e agora, segunda-feira, nós estamos com a live e o tema é Filhos são a herança, Filhos são a herança. Nós vamos falar sobre como educar ou como que nós devemos ensinar nossos filhos, como que nós devemos gerar nossos filhos para serem vencedores. A Bíblia nos ensina isso. Querido, o exemplo não está do lado de fora. A escola ensina cultura, mas quem dá base para prosperar é o pai e a mãe. Não adianta, tem muita gente formada que não tem êxito na vida, que não cresceu na vida, porque não teve a estrutura dentro de casa. Então o conhecimento é bom, mas a estrutura é muito melhor. Amém? Muito melhor. Então você que vai entrar agora, vou te pedir, coloca, sabe esse aviãozinho que tem do lado aí? Manda para algumas pessoas, marca algumas pessoas, manda ela assistir essa live de hoje, e dependendo do que você for assistir agora ou assistir depois, não deixe, não passe, não role o dedo, mas assista até o fim. Como é que vocês estão? Tudo bem? Segunda-feira, nós estamos agora entrando num ciclo profético do 8º mês do ano novo, do ano judaico, que é o mês de Reshvan, é um mês de iniciar, É um mês, a palavra é vinculada à tribo de Manassés, fala sobre esquecer, é uma nova fase que se inicia. Então eu já quero ser profeta de Deus na sua vida, de declarar que este novo ciclo que se inicia hoje seja um ciclo que te faça não ficar olhando para trás, mas você olhar para frente e determinar que o seu futuro só depende do seu presente. Amém? Então as suas escolhas agora vão determinar a sua colheita de amanhã. Então para de olhar para trás, se esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para o alvo que te conduz à salvação. Este é o mês de iniciar. Então um ciclo se fechou. O que deu para fazer se fez. O que passou, passou. Agora nós estamos caminhando por uma nova fase em Deus. Esse é o mês de Reshvan que nós estamos iniciando hoje. Mas não é isso que eu vou falar. Não estou falando sobre tempos e estações. Eu estou falando sobre sacerdócio na família. E hoje nós vamos falar sobre filhos. Amém? Sobre filhos. Quando Adão, ele diz: deixará o homem, o pai e a mãe, apegar-se a sua esposa, ele vai falar no âmbito espiritual. Entenda, tudo que acontece aqui tem que acontecer no âmbito espiritual, um modelo. E nós lembramos que Deus, o Pai, ensinou Adão. Então quando Adão diz isso, apegar-se a uma mulher e ambos serão uma só carne, ele vai falar no âmbito espiritual, casamento, a união dos corpos, amém? Pedaços meus, vão para minha esposa e pedaços dela faz parte de mim, tanto bom como ruim, Isso no ruim no âmbito espiritual, Se ela tiver tido outros relacionamentos e não tiver feito desligamento, tudo aquilo, todos os pactos que ela teve através de relacionamentos anteriores, faz parte dela. Se ela não fez a desligação, vai vir fazer parte de mim. E assim, se eu também, vai fazer parte dela. Isso é um âmbito espiritual. No âmbito físico, uma só carne se cumpre nos filhos. Então, cromossomos do pai, cromossomos da mãe. Se pegar o sangue meu, vai no código genético do DNA, prova que eu sou filho de Maria e eu também sou filho de José. Então uma só carne é também no físico os filhos. Amém? Os filhos, eles têm parte do pai, parte da mãe, geneticamente e no comportamento. Então, querendo ou não, seu filho e nós somos filhos, vamos herdar traços genéticos dos nossos pais e também traços de comportamento dos nossos pais. Então, mesmo que nossos pais, através de palavras, não nos ensinem, aquilo que eles são, passa para a gente geneticamente. Tanto coisas boas como coisas ruins. Por exemplo, doenças hereditárias. Estão entendendo isso?
Então vai passar geneticamente. Mas eu quero que você entenda. Então, no âmbito espiritual, uma só carne, o casal, é o casamento, tá? Então essa ligação de alma, esse apego de alma, uma alma que eu dou o meu coração para ela e ela dá o coração para mim. Na parte física tem a ver com os filhos, e aí que está o problema. O Senhor em Salmo 127, eu li já isso para vocês, eu falei sobre os homens, vai dizer o seguinte, ó, vamos lá para Salmo 127 para a gente começar a entender como se educa um filho, como que você faz um filho prosperar, crescer, amém? Mesmo que você não teve fundamento dos teus pais, você deve ser o fundamento dos teus filhos. Olha o que vai dizer, Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, um presente, Deus deu um presente, são os filhos, tá? E o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, gerado dentro do ventre, o ventre que frutifica é o galardão, é a recompensa, e a recompensa é a herança, amém? Você sabe que herança a gente não usufrui, herança a gente deixa, eu vou usufruir da herança dos meus pais, que eles vão deixar para mim, mas meus filhos vão usufruir da minha herança, daquilo que eu vou preparar para eles. Então quem prepara um destino para os filhos são os pais, deixando que? Herança. Por que nós sofremos, da nossa geração sofreu? Porque muitos dos nossos pais não se preocuparam em deixar herança, deixar um legado, deixar valores, deixar princípios e deixar condições. Porque herança também vão falar financeiramente. Os pais vivem, não se projetam para o casamento, não constroem nada, e quando os filhos vêm, também não tem nada. E aí vão trabalhar, vão ter que suar a camisa, vão ter que correr atrás de algo que os pais deveriam ter deixado. Então eles vão perder o seu tempo, e tempo, querido, é vida, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ou seja, se um pai e uma mãe deixam uma herança para o filho, entendendo quem são os filhos, vão dar continuidade, prepara a base, por exemplo, uma casa, um dinheiro, né? Uma cultura, o que vai acontecer? A memória desse pai não vai ser apagada, porque o filho vai trazer a memória, se ele está até ali foi por causa do pai. Segunda coisa, o filho vai ter segurança, porque meio caminho já foi andado, aquilo que era para ele conquistar, o pai já conquistou por ele. E aí o que acontece? A tendência é o filho do seu filho estar muito melhor do que seu filho. Porque se você preparou o seu filho primeiro, deixando uma herança, deixando um legado, seu filho vai ter meio caminho andado. Ao invés de ele se preocupar em ter que conquistar algumas coisas, ele já vai partir daquilo que você já construiu, certo? E ele partindo daquilo que você já construiu, ele vai agora se dedicar primeiro a preparar o seu filho, o seu neto. E a tendência é ele multiplicar isso que você deixou. Então o Salmos vai dizer o seguinte, que os filhos são a herança que o Senhor nos deu. Ele nos deu para a gente preparar. E o ventre é o galardão. Beleza? Então pegou isso aí. Agora a segunda coisa que é interessante no livro de Salmos, capítulo 127, no 127, verso 4. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos. Então, quando nós entendemos que nossos filhos não são nossos, são uma herança, e herança se deixa, a gente não toma posse dos filhos, a gente prepara o filho. Tem muitos pais que tomam posse do filho e que fundamentam o seu casamento em cima de um filho e de uma filha. Eu já vi muitos casais dizendo, eu só estou casado por causa dos meus filhos. Errou. Está errado. Você deve estar casado porque você ama sua esposa e você ama seu esposo. Filho não te pertence. Filho é herança. Herança você deixa. Amém? Então, entenda isso. Por que muitos filhos não estão preparados para o combate da vida? Porque os pais não preparam eles. Os pais se aproximam. O senso de proteção, como se fosse seu. Filho não é seu. Filho é herança que outra pessoa vai usufruir. Amém? Amém? Vocês estão chegando aí, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Estou falando sobre filho, a educação do filho, biblicamente. Então, Salmo 127 primeiro vai dizer que
os filhos são herança, então não é seu, é uma herança a ser deixada. Segundo, tem que ser preparado. E aí vai dizer que o homem e a mulher que preparam um filho é um valente. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, como flecha na mão de um homem poderoso. Esse poderoso é um homem que sabe quem é, uma mulher, uma família que sabe quem é, um casal que sabe quem é. São os filhos da mocidade, ou seja, um filho na mão de alguém preparado vai mais longe. É automático, não precisa motivá-lo, não precisa ficar dando bronca. Ele vai seguir os passos do pai, porque ele tem fundamento dentro de uma casa. Então os filhos na mão de um homem poderoso é como flecha. Ou seja, ele vai mais longe. E por que muitos filhos fracassam? Porque tem pais ou que se apropriam, dando mimo, tentam protegê-lo, né? E fazem os filhos se tornarem reféns dele, né? Escravos dele, como se fosse sua propriedade. Ou eles não dão fundamento para este filho, ou seja, não deixam herança, não deixam base, não constroem nada. Uma família que não constrói nada vai ter um filho que vai ter muito mais trabalho, porque se você construir, não é escola. Tem muita gente, eu não sou nada contra, querido. Se você tem condições de pagar uma boa escola, pague uma boa escola para o seu filho, invista na educação do teu filho. Mas querido, se você pagar boas escolas, mas você não deixar um fundamento, que adianta você pagar boa escola e quando você tiver mais velho, seu filho, você não ter deixado uma casa para ele, você não ter deixado nenhum recurso financeiro e você não ter deixado um fundamento de destino, o que vai acontecer? Ele só vai ter conhecimento, mas conhecimento sem prática não é nada. Olha que eu vou dar um texto aqui para você. Então, primeira coisa, filhos, herança. Segundo, não são nossos. Foram feitos para serem lançados mais longe. Então nós deixamos. E nós devemos preparar nossos filhos para eles, não proteger. Terceira coisa, não fundamente seu casamento em cima de filhos, não são seus. Seu casamento é fundamentado em cima do casal. Entre o meu amor pela minha esposa e o amor da minha esposa por mim. Porque um dia meu filho vai encontrar a amada dele, como eu tenho um filho casado já, e ele vai encontrar e vai viver a vida dele. E eu vou ficar com a minha esposa, e ela que vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela. O filho não é meu, meus filhos não são meus. Então meu casamento é embasado em cima do meu amor pela minha esposa, não em cima dos meus filhos. Filhos não devem prender ninguém. Filhos têm que ser preparados para ter uma vida depois que eles amadurecerem, tá? Então, primeira coisa. Agora vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 1, vai dizer assim: filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Escuta isso. Paulo está dizendo aqui que os filhos devem ser obedientes aos pais desde que haja um princípio. A gente como pai acha que só porque a gente gerou, os nossos filhos são nossos propriedade, são nossos objetos. Eu já vi pai que fica mandando o filho comprar pão, faz o filho de escravo, vai para o mercado, vai isso, aquilo, faz isso, pega chinelo para mim, filho limpa a casa, e achando que isso é educação. Isso não é educação, isso é exploração, tá? Uma coisa é você ensinar com exemplo. Vem cá, filho, me ajude a limpar um carro. Me ajude a lavar um carro. Me ajude a limpar a casa. Me ajude a fazer a comida. Outra coisa é você pegar teu filho e fazer ele fazer comida para você, ele limpar a casa para você, achando que você está educando. Não, você está escravizando. E aí, todo escravo, ele grita por liberdade. Por que muitas crianças querem ir embora de casa? Porque elas querem liberdade. Porque você faz do seu filho, você se torna um carcereiro e seu filho se torna um prisioneiro. Filho foi feito para ser lançado, não para ser escravizado. Amém? Existe um princípio. Mas meu pai e minha mãe fez isso. Realmente, você foi feito de escravo, e um escravo tem mentalidade de escravo. Um escravo gera escravo, mas um livre gera outro livre. Então você que foi criado num ambiente de escravidão, você vai gerar filhos escravos. Você vai achar que está ensinando, está dando caráter. Na verdade, você está fazendo o teu filho, dentro dele, gerar um grito de liberdade. E quando ele puder, ele vai embora da sua casa. Talvez você teve filhos que aconteceu isso, que ele quer ir embora de casa porque você gera filhos para a escravidão. Pega chinelo para mim, pega a toalha para mim, faz comida para mim, limpa a casa para mim, vai na padaria para mim. Eu estou ensinando caráter. Você não está ensinando, você está escravizando o seu filho. A Bíblia vai dizer o seguinte, Efésios 6:1, que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor,
que isto é justo, ou seja, tem que ter pautado em justiça, em verdade, no Senhor, conforme o modelo. Você não vê Deus escravizando Adão, você não vê Deus fazendo isso. Deus não faz isso. Deus chega a Adão e diz assim, ó, plantei, preparei tudo, agora só trabalha sobre aquilo que eu já deixei para você. É isso que o pai tem que fazer. Amém? Então outra coisa, aí vai dizer que o filho deve honrar o pai e a mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que viva a eterna. Mas como um filho vai honrar se o pai está escravizando, se o pai está mimando, se o pai está cortando, se o pai não dá exemplo? Como que ele vai honrar um pai desse? Como que ele vai conseguir olhar para um pai e ter orgulho de chamar isso de pai? Você consegue entender? Outra coisa, aí, por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 4 de Efésios 6 vai dizer, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A palavra ira aqui é incitar, é zangar. Tem muitos pais que deixam os filhos irados, porque são totalmente dominadores, manipuladores e folgados. Folgados. Tem muito pai que é muito folgado, acha que filho é seu escravo, e aí o filho fica angustiado dentro de uma casa, não tem alegria dentro de uma casa, e quando esse menino cresceu, essa menina cresceu, ó, perna para que te quer. Aí você fala assim, aí o filho está aprontando na escola, o filho está aprontando lá de casa, aí você fala, não, é que ele é rebelde. Não, você fez isso, seu filho rebelde. Foi você que gerou uma raiva do teu filho, e sabe o que ele faz? Ele vai querer te provocar também, ele vai querer te chamar a atenção, e chama a atenção fazendo tudo aquilo que você não gosta, porque você oprimiu tanto essa criança. Então presta atenção, pais, a responsabilidade de gerar filhos como herança é sua. Prepara filho, você pode pagar a maior escola, você pode dar a maior faculdade, mas se você não der exemplo dentro de casa e não preparar, seu filho só vai ter conhecimento, mas nunca vai ser um vencedor, porque um vitorioso, o texto vai dizer que os filhos como flecha na mão de um homem valente, de uma mulher valente, é um homem que tem destino, é como flecha, eles vão mais longe. Então Deus entregou uma herança para você preparar essa herança para o futuro, para ir mais longe do que você. Então você primeiro, não tem um ditado que diz quem quer casa, quem casa quer casa? Então você tem que deixar herança para o seu filho financeira, tá? Não é só cultural. Escola é cultura. Tem muita gente rica que nem tem faculdade. Tem muitos milionários que nem tem quinta série. Para com esse negócio. Uma boa educação. A boa educação é dentro da sua casa. A boa educação é o exemplo que você vai gerar para o seu filho. É o caráter que você vai gerar para o seu filho e a base que você vai gerar para o seu filho. Amém? Porque não adianta ele saber inglês, francês, ele ser bilíngue, ele ter feito as maiores faculdades, mas eles não ter caráter, não ter princípio. Quantos filhos os pais pagaram um preço alto, pagaram faculdade e hoje estão abandonados, porque os filhos abandonaram. Viraram médico, viraram doutores e esqueceram dos pais. Sabe por que os filhos esqueceram do pai? Não é culpa do filho não, é culpa do pai, porque não preparou o filho, porque viveu em prol do filho e não deu um destino. Querido, eu vou dizer para você, eu vivo para minha esposa e minha esposa vive para mim. Nós vivemos para nós. Nossos filhos, nós preparamos eles para construir o que é deles. Por isso que eu já deixei. Se o Senhor me recolher, meus filhos podem dizer, meu pai deixou um legado. Eles não vão ter que sofrer para construir muita coisa, porque casa eles já têm. Entendeu? Talvez ainda não deixei um pouco de dinheiro investido no banco, mas eu deixei dinheiro em imóveis para eles. Porque eu entendi que se eu deixasse um fundamento para eles, os sofrimentos deles seriam menos. E é tão real isso, que meus filhos não querem ir embora de casa. Não querem ir embora, porque deixei um fundamento. Eu não fiz meus filhos de escravo, porque tem pai que faz filhos de escravo. Então você, pai, a culpa é sua. Se seu filho quiser ir embora, se seu filho estiver rebelde, se seu filho estiver te desonrando, ele está te desonrando porque você não está fazendo no Senhor. Você está fazendo cultura de homem, você está massacrando, escravizando o teu filho. E Efésios 6:1 vai dizer que o filho deve ser obediente ao pai no Senhor, dentro de princípio, porque é justo. Tem que ser justo. Não pode ter desigualdade. Seu filho não é seu escravo, seu filho não é sua propriedade, seu filho é herança, tem que ser deixado. Amém? Eu sei que tem gente que entra, que sai, que fica doido. Porque a gente não gosta de ouvir isso. E talvez você é reflexo da sua casa. Então você acha que, eu estou fazendo certo. Você está escravizando, está arrebentando com o emocional do teu filho.
Você está destruindo ele, ou está mimando demais. Está mimando o filho, está fazendo filhos mimados, filhos perturbados emocionalmente, filhos totalmente desequilibrados, crianças imaturas, crianças que não têm respeito por ninguém, porque você quer proteger. Querido, o filho não é seu, o filho tem que ser preparado como herança. Não é seu, não é sua propriedade, não te pertence. Ele passa por você, não fica dentro de você. Se fosse assim, a mãe protegia o filho dentro do ventre. Ficava lá dentro, gerava lá dentro, crescia lá dentro. Mas tem um tempo de fecundação, tem um tempo de gestação. E quando cumpre o tempo de gestação, aquela criança é obrigada a sair. O teu corpo, mãe, expulsa aquela criança. Isso é um sinal de Deus para a sua vida. Tem um momento que o teu filho tem que ir embora. Você tem que caminhar ele, filho, está na hora de se caminhar, está na hora de você viver sua vida. Eu te preparei, agora está na hora de você ter suas experiências. Se o corpo, biologicamente, naturalmente, uma mãe tem que expulsar do corpo, por mais que ame aquela criança, por mais que queira aquela criança, chega uma hora que aquela criança precisa sair do corpo, porque se ela ficar, ela morre. Se seu filho for criado como propriedade, ele vai morrer. Você está matando o teu filho. Você está destruindo o teu filho. Entendeu? Sabe quando um judeu começa a preparar um filho? A partir dos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade ele já começa a ensinar a Bíblia, a ensinar textos bíblicos. Com 5 anos de idade esse menino já começa a estudar a Torá. Com 12 anos de idade esse menino já conhece as leis, as 613 leis. Você consegue entender? Com 18 anos esse menino já está preparado para ser inserido numa escola, para se tornar um mestre da lei. Cultura, por que lá, querido, não muda a cultura? Um tempo milenar, um povo milenar, um povo de mais de... A gente brasileiro tem 500 anos. Nós brasileiros temos 500 anos. Israel tem milhares e milhares, Israel e Palestina. Sabe por que está tendo essa guerra lá em Israel? Sabe por que está tendo essa guerra entre palestinos? Né? Você sabe que palestinos vêm da raiz de filisteus, né? De filisteus. Eles eram os filisteus que guerreavam. Mas sabe quem eram os filisteus? Eles eram descendentes. Sabe descendentes de quê? De Ismael, de Esaú. São irmãos, estão brigando. Por quê? Porque houve um erro lá atrás. Olha a consequência de um erro. Ah, mas era vontade. Quem foi que disse que era vontade de Deus? O homem faz coisa errada, é a vontade de Deus? Quem foi que disse isso para você? O homem errou e Deus sempre está corrigindo os nossos erros. Esse é o nosso Deus. Ele é tão amoroso, que ele é um pai tão perfeito, que ele está ali tentando nos orientar. Essa guerra que está tendo agora é guerra de irmãos por um território. Herança. Estão lutando pela herança. Por quê? Ismael é filho de Abraão. Isaac é filho de Abraão. A terra que eles estão, a terra de Israel, pertencia a Abraão, porque Deus deu a Abraão. Então, os ismaelitas e a descendência de Isaac estão lutando pela mesma terra, herança, porque o pai não preparou. Gente, é muito lindo falar da fé de Abraão, mas Abraão era homem como eu e você, era ser humano e errou. E a consequência, então, se você não acertar agora com seus filhos, você vai errar lá na frente. Vai gerar problema lá na frente. Filho não é sua propriedade nem seu escravo. Escreve aí isso aí, anota isso aí. Ah, esse negócio, vai no bar, vai não sei o quê, vai não sei o quê, está trabalhando, me dá todo o dinheiro, porque eu paguei você. Sabe que você está gerando no seu filho? Realmente, agora a senhora pagou e está cobrando juros. O senhor pagou, eu não pedi para vir no mundo. Olha o que você está gerando na cabeça do seu filho. Eu não pedi para vir no mundo. Você me traz no mundo dizendo que eu sou amado. E agora você está cobrando de mim todo o cuidado que você teve. Querido, seu filho trabalha para conquistar o que é dele, não é para pagar tuas contas, não. Quem tem que pagar tuas contas é você. Quem tem que honrar a sua casa é você, não é teu filho, não. Teu filho, ele pode ajudar. Você pode gerar dentro dele um quesito de responsabilidade, não de obrigação. Porque tem muito pai que fala assim, quer internet? Paga a internet. Quer escola? Paga a escola. Você está arrebentando com o teu filho. Sabe o que acontece? Esse filho vai ser gerado numa revolta tão grande, e quando ele crescer, ele vai embora de casa. Ele não vai nem querer, ele não vai nem olhar para trás. Aí você fala, não, mas eu estou dando uma boa educação, eu paguei escola, eu ensinei, levei meu filho para passear. Gente, a gente tem um asilo aqui na igreja aqui. Tem um asilo que é no terreno da igreja, eu tenho um contato com a dona do asilo. A maioria dos idosos lá que estão lá são filhos que são bem-sucedidos, que dizem que não tem tempo para cuidar dos pais.
Dizem que não tem tempo para cuidar dos pais. O pai pagou boa educação. Eu sentei com o senhor, eu nem sei se está ainda vivo lá. Ele pagou para cuidar, pagou a educação dos filhos. Os filhos prosperou, casou e foi viver a vida deles. Vocês estão entendendo? Não é isso que Deus está ensinando. Olha, o Paulo está dizendo que seus filhos devem obediência em você, no Senhor. E que eles vão honrar você, se você ensinar princípio. E eles vão viver uma vida longa. Salmo 127 vai dizer que eles são como flecha na mão de um valente, não é na mão de qualquer pessoa. O filho que vai longe não é na mão de qualquer pessoa, é na mão de um valente, de um homem poderoso, de uma mulher poderosa. Provérbios 31 vai dizer sobre a mulher virtuosa, e a mulher virtuosa, lê lá, ela vai preparar o filho, ela vai instruir o filho tem segurança, porque a mãe é uma boa administradora, não uma boa manipuladora. Desculpa, eu sei que dói. E aí, ele termina mais responsabilizando os pais do que os filhos. No verso 4 de Efésios 6,4, vai dizer: não provoque a ira dos vossos filhos. Não provoque. A ira aqui no grego, deixa eu ver se eu consigo, parorzizo. Sabe o que significa? Incitar, provocar e zangar. Você acha que seu filho gosta que você fica falando para ele ir no bar 10 vezes, no mercado 10 vezes, na padaria 10 vezes, para ele pegar teu chinelo, para ele fazer comida, para ele limpar a casa, sem que você ensine? Salomão foi o homem mais sábio. Sabe como que ele disse sobre educação? Provérbios capítulo 4, verso 1, ele vai começar a dizer o seguinte, vou ler com você aqui. Provérbios capítulo 4, verso 1 vai dizer o seguinte, escuta isso, anota esses textos. Eu comecei em Salmos, fui para Efésios 6, Salmo 127, Efésios 6 e agora Provérbios capítulo 4. É educação de filho, é responsabilidade dos pais. Olha o que diz: ouvi, filhos, a instrução do vosso pai. Então, o que o pai tem que fazer? Instruir, tá? Instruir é conteúdo, é você explicar algo sobre a vida, tá? Então você, dentro do quesito bíblico, é a Torá. Então, instrui o filho na Torá. Mostre para ele, ensine a entender a Torá, tá? Na leitura. E atentai para o conhecimento e para a prudência. Estais atento ou seja, escute o conselho do seu pai, estais atento ao conhecimento e à prudência. Aí no verso 2, pois dou-vos boa doutrina. Essa doutrina é Torá, é lei, é a lei. E não deixeis a minha lei. Salomão está dizendo isso, mas olha que coisa tremenda. Por que Salomão está dizendo isso? Ele vai falar do seu pai. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, o único diante da minha mãe. Olha, Davi era rei, Davi era um homem de guerra, mas a lembrança que Salomão tem é que mesmo Davi sendo atarefado, sendo um homem de guerra, ele estava na companhia sempre do seu pai. Amém? Então aqui eu aprendo que os pais devem instruir, ensinar e preparar. Esses são pais poderosos, pais que instruem, pais que ensinam e pais que preparam. Instrução é o conteúdo, é você dar uma explicação de algo. Ensino é você estar do lado. Lembra Provérbios 22:6? Ensina ou eduque o menino no caminho que deve andar. Então é você estar do lado. Não estou dizendo que seu filho não pode aprender a limpar uma casa ou fazer comida, mas esteja junto, faça daquele momento prazeroso. Faça dele aquele. Não estou dizendo que ele não pode buscar pão na padaria, mas você vá com ele, vai conversando no caminho, tira um tempo para caminhar do lado dele. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você faz como obrigação e diz, eu sou seu pai, me obedeça, você está impondo. Você está fazendo o seu filho entender que ele é um escravo dentro daquela casa. E todo escravo quer liberdade. Então quando seu filho crescer, dentro dele vai querer um grito de liberdade. Ele vai embora e nem vai olhar para trás. Aí vai dizer, verso 4. Ele me ensinava, olha que coisa tremenda, e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras e guarda o mandamento e vive. Eu olhando para esse texto, é como se eu visse Davi chegando em casa, pegando o seu filho, indo para o terraço, indo para um lugar, pegando na mão do filho e mostrando, está vendo, filho, todo esse reino aqui, tudo isso que eu conquistei, um dia você vai ser rei.
Isso aqui gera responsabilidade, filho. Você tem grande responsabilidade. Eu sofri demais para conquistá-lo. E você deve não regê-lo como mão forte, não regê-lo como um filho inconsequente, mas como um homem prudente, igual o seu pai. Eu vejo como se Salomão olhasse para o pai e para a mãe e tivesse orgulho de estar na presença deles. E dissesse assim: eu estou aprendendo por exemplo. Eu vi o meu pai como um poderoso homem. Eu vi o pai como um educador. Ah, mas Davi teve filhos que deram problema. Sim, querido. Cada filho é um filho. Mas Davi gerou Salomão. E ele ensinou. E é tão poderoso o ensinamento que quando Deus escolhe Salomão para se tornar rei. E quando Deus quer dar sabedoria, Deus dá sabedoria para Salomão. A escolha de um pai determinou o futuro de um filho. E essa escolha ligou na terra e chamou a atenção do céu. Deu para entender? Então, se você tem feito isso com os seus filhos, se eles são pequenos ou grandes, peça perdão. Chame eles. Não é porque você foi espancado dentro de casa, que você foi humilhado dentro de casa, que você vai fazer isso com os seus filhos. Pega toda a tua dor e aprenda com ela. Faça diferente. Seja não um pai melhor. Você não tem que vencer o teu pai. Você não está numa luta com o teu pai. Mas você deve aprender com os erros e praticar o que é certo. Amém? Não tente provar nada para o teu pai, que você é melhor. Mas prove para os teus filhos que você aprendeu e que você está gerando dentro deles homens e mulheres como flechas, que vão muito mais longe e que terão base para deixar um futuro para os seus netos. E aí os filhos dos teus filhos serão honrados e o seu nome será sempre lembrado. A sua origem nunca será esquecida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você que vai terminar, manda para alguém essa live, compartilha com alguém em nome de Jesus. Marca alguém, faz isso se tornar relevante para essas pessoas. Que Deus abençoe sua vida, sua família, uma ótima semana, um tempo novo de Reshvan, que é o mês de outubro, que nós já estamos, mas no calendário bíblico religioso, nós entramos hoje no mês de Reshvan. É um ciclo profético, o início de um ciclo profético de muita bênção sobre a sua vida, de muita conquista de território. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Shalom de Deus ao seu coração.